A origem dos fósseis. Existem proposta criacionista a respeito. Primeiro, que os fósseis contam a história de como esses animais morreram. Os métodos de datação que nós estamos tão habituados estão baseados praticamente em pressuposições que são questionáveis. Esse é um outro probleminha que a gente tem. E outro, que o dilúvio de Gênesis oferece uma teoria plausível com a evidência que a gente encontra aí fora. Gostaria de dar um passeio com vocês para alguns lugares e ver algumas coisas. Por exemplo, dentro da área dos aspectos geológicos, você observa, por exemplo, o Grand Canyon. Grand Canyon é um negócio fantástico, e o pessoal continua insistindo em dizer que um pequeno riozinho chamado Rio Colorado foi passando ali pelo meio, passando, e criou esse tremendo desse cânion. O grande problema é como é que fica a erosão da chuva e do vento. Se o riozinho demorou milhões de anos para cavar esse cânion, por que as paredes dele não são arredondadas por causa da erosão da chuva e do vento? Tem que ter uma outra explicação. Você pega, por exemplo, as montanhas rochosas. Essas ficam lá pertinho do Canadá. Como que você dobra uma rocha? Não dá para dobrar uma rocha, a menos que você a dobre antes dela ser rocha. Seria mais ou menos como dobrar um tijolo. Você não dobra um tijolo. Você teria que dobrá-lo antes dele ser levado ao forno, tá? Uma das últimas fotos do Columbia, do último voo que foi feito, se você observar, você está vendo um negócio meio esquisito, onde tem uma flecha. Isso é o fundo dos oceanos. A maior cadeia de montanhas encontra-se no fundo dos oceanos. Aproximadamente 74 mil quilômetros ininterruptos de montanhas no fundo dos mares. Então, o pessoal que gosta de fazer rapel, coisa radical assim, é no fundo dos oceanos o tchan da coisa, não é fora de lá. Tá? Então, tem muita coisa interessante para a gente pegar e estudar por aí. Quando a gente olha a nível dos passeios que a gente faz, você vê camadas e mais camadas, chamada estratigrafia, rocha sobre rocha. Mas quando a gente olha para tudo isso, você fala assim, afinal de contas, o que tem tudo isso a ver com fósseis? O que isso tudo revela para a gente? Porque a evolução tem feito uma pesquisa, que também os criacionistas têm feito. O que você encontra nessas camadas de rochas? Fósseis. Existem fósseis de vários tipos, fósseis em rochas sedimentares, fósseis petrificados, vulcânicos, fósseis em âmbar, fósseis ou em gelo ou em turfeira. Por exemplo, fósseis em rochas, você vai encontrar o animal na rocha, como aqueles que eu tenho ali, ou pegadas de animais, como aqui você tem uma delas que foi encontrada na Espanha. Na parte de fósseis vulcanizados, você tem, por exemplo, o pessoal de Pompeia, que sobrou desse povo numa erupção vulcânica. Mais embaixo, a floresta petrificada que existe nos Estados Unidos. Quando a gente pega em fósseis em âmbar, que é uma resina de plantas, o pessoal que já assistiu o Parque Jurássico lembra daquele negocinho na ponta da bengala. É isso aí a coisa, tem um insetozinho preso ali dentro. É um inseto que fica preso. Pode ser pólen, coisas desse jeito. E nós temos fósseis também em gelo ou em turfeira. Em gelo você tem, por exemplo, ali um mamute de Berezovka, um dos mamutes mais conhecidos. Foi encontrado com comida na boca, ainda em estado preservado. Ou seja, o animal morreu congelado sem ter dado tempo para ele engolir a comida. Só para vocês terem uma ideia. E aqui embaixo o homem do Tulung, bem conhecido também, foi encontrado na Dinamarca. Alguns conceitos a respeito de fósseis. Primeiro, que fósseis não se formam em milhões de anos. Sabe aquele gatinho horrível que mora do lado da sua casa, aquele gatinho do vizinho, que você tem uma bronca violenta com ele? Mata o gato do vizinho e joga num terreno baldio para ver se ele vai se transformar num fóssil. Ele não vira um fóssil. O gato apodrece, ou vem os corvos, abutres e tudo mais, come, alguma coisa acontece e o gato simplesmente desaparece. Fósseis não são formados desse jeito. Outra, a maior parte dos fósseis que nós encontramos em rochas sedimentares, significa sob a ação de muita água, na lama literalmente. Esse negócio era lama antes, ficou preso na lama. E último, que fósseis são encontrados em todos os lugares desse planeta. Nossa, de onde veio tanta água e tanta lama para matar tantos animais e tantas plantas desse jeito, para produzir tantos fósseis como nós encontramos? E daí a questão que eu já mencionei para vocês, que geralmente os fósseis contam a história de como um ser vivo morreu, não de como ele viveu. Tem que viajar bastante para ver como ele viveu. Viajar no que eu digo, pensar. Processos de fossilização, por exemplo,
Vocês vão perceber, esse é o peixinho que está ali. Aqui está o peixe definido. Então, como que a coisa teria acontecido? Mais ou menos seria assim. Primeiro, esse animal passou por um soterramento rápido. Ficou preso na lama. Ele estava vivo. Ele morre. Morre por quê? Por asfixia. Não tem como respirar. Fica preso em enclausulamento. Daí acontecem os processos normais de mineralização, mais chamado de silicação, que literalmente cálcio e sílica, eles são dissolvidos nos sedimentos desse animal ou dessa planta e se constituem, passa a formar parte da rocha. Então você tem o fóssil. Eu fico impressionado porque a gente tem umas histórias assim que fazem a gente quase chorar de tanta tristeza. Porque você olha assim no seu livro lá de ciências, tem aquele fóssil do peixinho, e está o peixinho nadando todo feliz e satisfeito, igual aquele peixinho da Shell, né? Nadando tranquilo, de repente ele morre. E o peixinho caiu no fundo do lago ou do oceano. Daí, com a erosão, ele vai sendo coberto, e com o passar do tempo, o peixinho vira um fóssil. O problema é que quando o peixe morre, ele boia, ele não afunda. Não é interessante que o nosso livrinho está ligeiramente errado? Até pescador sabe disso, que peixe quando morre, ele flutua. A gente simplesmente nem pensa nessas coisas. A gente simplesmente aceita. Tenho dito para vocês, está na hora de rever seus conceitos. Procura saber como a coisa se forma. Peixes boiam quando eles morrem. Então, só para você ter uma ideia a respeito dessa parte de fósseis. Tem muita coisa que eu poderia falar, mas o nosso tempo não permite falarmos tudo. Então, eu estou simplificando algumas coisas. Uma das grandes coisas que eu disse, logo no começo, é que o estudo das camadas que mostram os fósseis tem sido algo que tem chamado muito a atenção dos cientistas. A pergunta é: como que esses fósseis, esses animais, essas plantas, ficaram presos nessas camadas? A ideia principal e a ideia básica é a seguinte, que se você pegar um certo número de camadas, quando eu estou me referindo a camadas, é aquele negócio quando você passa na beirada de uma estrada, que tem um morro muito grande, que foi cortado para ser feito estrada, você percebe que tem um tipo de umas camadas. São essas camadas que eu estou me referindo. Nessas camadas o pessoal vai em alguns lugares, eles começam a cavar e eles encontram fósseis nessas camadas. Só que você pega uma camada, tem só um tipo de fóssil. Na outra camada tem um outro tipo de fóssil. Numa outra camada um outro tipo. Quando eu digo tipo, por exemplo, aqui você vai encontrar peixes, numa outra você vai encontrar répteis, mais de cima você vai encontrar mamíferos, aí você vai encontrar aves, coisas desse jeito. O que os evolucionistas têm proposto, e é o que nós vemos nos livros, é que você tem isso daí mostrando como se fosse uma cronologia do que aconteceu. Então, lá embaixo, bem lá embaixo, é algo que aconteceu há milhões de anos atrás. O que está aqui em cima é mais recente. Então, essa seria a ideia. Para ser bem sincero, isso aqui é o que você encontra aí nos livros. Você começa, por exemplo, lá embaixo tem o período pré-cambriano, depois você tem o paleozoico, você tem o mesozoico, daí você tem o cenozoico. Para ser bem sincero, isso aí tem um monte de nome bonitos para a gente dar para filho. Imagina só, você chama o seu filhinho de ordoviniano. Isso é um nome bonito. Se ele for meio assim, tiver uma carinha de réptil, você pode chamá-lo de jurássico. Funciona bem também. Plioceno, mioceno e oligoceno, se forem trigêmeos. Então tem várias possibilidades de nomes aí. Esses são nomes que são dados para períodos. Essa datação que está aqui eu peguei há cerca de mais ou menos um mês atrás. E ela tem mudado com uma certa frequência, porque varia de acordo com o que o pessoal tem descoberto. Mas mais ou menos você tem o que foi encontrado dentro dessas camadas. Então isso nós chamamos de eras geológicas. Como que o pessoal fez o sistema de datação antigamente, por volta dos anos, finalzinho dos 1800, comecinho dos anos 1900? Funcionava mais ou menos assim. Você tem uma camada de rochas e você encontra um fóssil. Esse fóssil, digamos, é um fóssil do período cambriano. E a pergunta é, por que ele é do período cambriano? A resposta é simples, porque ele está numa rocha do período cambriano. Daí você levanta a sua mãozinha e fala: professor, e como é que o senhor sabe que a rocha é do período cambriano? O professor fala: mas isso é óbvio. É porque esta rocha possui fósseis do período cambriano. Posso fazer mais uma pergunta? E como é que o senhor sabe que os fósseis são do período cambriano?
Ele chega e fala assim: mas olha, é por isso que você está na escola. Os fósseis são do período cambriano porque eles se encontram numa rocha do período cambriano. Mas professor, e como é que o senhor sabe que a rocha é do período cambriano? Ele falou: meu filho, se você perguntar mais uma vez te dou 0. A rocha é do período cambriano porque obviamente ela possui fósseis do período cambriano. Vocês estão dando risada? Esse foi o raciocínio. Foi assim que a coisa começou. Pegava-se, por exemplo, nessa coluna, ia lá embaixo e achava-se um fóssil. Quantos metros